Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele nos entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Bem, nesse texto nós vemos que Deus exerce sua justiça para com os homens de duas formas. A primeira é a justiça por meio da fé em Jesus Cristo. Romanos 1,17, ele diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: justo viverá pela fé. Esta é a nova do Evangelho. Estas são as boas novas do Evangelho. Esta mensagem era algo que não existia dentro do contexto do Velho Testamento e que Jesus veio estabelecer através da sua morte e ressurreição. E esse é o Evangelho de Jesus Cristo, conforme nós já temos visto no domingo passado. O Evangelho que consiste basicamente em que Cristo, vamos lá em 1 Coríntios capítulo 15, para eu não falar de memória e errar. A partir do versículo 3, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.
Esse é o Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Ele veio com uma missão. A missão é de remir-nos, de salvar-nos através da sua morte cruenta na cruz do Calvário, e através desse procedimento ele abriu o caminho para que nós pudéssemos ser justos, melhor, justificados diante de Deus e aceitos como justos diante dele. Então, essa é a justiça que vem por meio da fé em Jesus. Nós não vamos entrar em muitos detalhes, porque esse assunto deve ser mais dissecado um pouco lá na frente, mas eu vou ler apenas o que diz o capítulo 3, versos 22 a 26. Aqui fala dessa justiça que é preconizada aqui no verso 17 do capítulo 1. Mas então em Romanos 3, 22 fala assim: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Essa justiça é para todos, mas ela só alcança aqueles que creem. Só podem ser alvos dessa justiça, e essa justiça ela não condena, ela salva. Essa justiça não imputa pecado, mas ela remove o pecado. Então é para os que creem. Continua o texto dizendo: não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu, isto é, Deus ofereceu a Jesus Cristo como sacrifício para propiciação mediante a fé, para que ele se tornasse propício a nós através da morte de seu Filho. O texto diz: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé, ou mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. A justiça de Deus é que Cristo morreu por nós, e nós podemos então ser justificados, ser livres da condenação do pecado. Essa é a justiça de Deus pela fé, essa é a boa nova, essa são as boas novas do Evangelho. O texto continua dizendo, voltando ao 25, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, esta é a justiça por meio da fé em Jesus Cristo. Eu disse que Deus exerce a sua justiça para com os homens de duas formas, e esta é a primeira forma: a justiça por meio da fé em Jesus Cristo. A segunda forma de Deus exercer a justiça dele é a justiça por meio da sua ira contra toda impiedade e injustiça dos homens. Nós lemos um trecho do capítulo 3 de Romanos, no verso 23, que diz exatamente assim: pois todos pecaram e estão destituídos, e significa separados, banidos da glória de Deus. E quando o homem rejeita a justiça de Deus por meio de Jesus Cristo, então ele cai na outra justiça de Deus, que vai julgar o homem de acordo com seus atos. E de acordo com o que o homem faz, de acordo com o que o homem é, e o homem é por natureza pecador, ele só merece uma coisa: condenação. E a ira de Deus está sobre ele, e ele já nasce com a ira de Deus sobre ele. Davi disse que em pecado eu nasci, e em pecado me concebeu minha mãe. Não significa que ele fosse fruto de uma relação pecaminosa, mas que ele, como homem, nasceu de pais pecadores, e nasceu pecador também.
Mas se nós não aceitarmos e não acolhermos a justiça de Deus por meio da fé em Jesus, a segunda forma de Deus aplicar a sua justiça é por meio da sua ira contra toda impiedade e injustiça dos homens. O verso 18 diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Aqui fala da ira de Deus contra a impiedade. Impiedade é a prática, é o contrário de piedade. Piedade é a pessoa devotada a Deus. Impiedade é uma pessoa que rejeita Deus, não quer nada com Deus, simplesmente ignora Deus. Então, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Injustiça não se trata apenas de julgar uma situação e ser injusto naquele julgamento. Injustiça é toda prática má. Quando a Bíblia fala do justo, está falando do homem que teme a Deus, que guarda a sua palavra, que busca fazer o que é certo, o que é direito, o que está registrado na palavra. Tudo que é diferente disso é injusto, é injustiça. Então, prática da injustiça é prática de toda ordem de pecados possíveis e imagináveis. Mas ele fala de homens que praticam a impiedade e a injustiça e que suprimem, que cerceiam, que impedem que a verdade se manifeste. Então, eles praticam a injustiça, praticam todo o mal, porque eles rejeitam a verdade, porque eles torcem a verdade, se é que a gente pode dizer, embora o texto não esteja dizendo, diz que eles suprimem a verdade. Significa retirar a verdade e colocar a injustiça. Significa abolir da sua vida aquilo que é certo, aquilo que é direito para fazer o que cada um quer e do jeito que acha que é melhor, para a sua própria conveniência. Então, a segunda forma pela qual Deus exerce a sua justiça para com os homens é a justiça por meio da sua ira contra toda impiedade e injustiça dos homens. Ira. O que é ira? O que é a ira de Deus? Nós não precisamos imaginar um Deus irado, um Deus com raiva, um Deus soltando raios para todos os lados, em cima da cabeça de quem pratica o mal. Não. Eu não vejo Deus assim, e nem encontro respaldo para isso. Mas a ira é uma maneira de Deus expressar que vai haver um julgamento, que vai haver condenação. Em João 3, 16, 21 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. E quando fala em perecer e morrer aqui, está falando em ficar separado de Deus, é morte espiritual. Então, para que o homem não morra, espiritualmente falando, e de forma eterna, morte eterna, mas tenha a vida eterna. E o verso 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar. Isso pode ser dito assim, e é dito em algumas versões, não para julgar o mundo. Quando a Bíblia fala em julgamento, é julgamento para condenar, não é julgamento para resolver se vai salvar ou não, se vai inocentar, não. A única maneira do homem ser inocentado, se é que a gente pode usar essa palavra, é pela fé em Jesus. Fora disso, todo julgamento da Bíblia vai resultar em condenação, por causa da condição do homem de pecador. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar,
não para julgar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. No verso 18, diz assim: quem nele crê não é condenado. Algumas versões diz não é julgado. Mas quem não crê já está condenado, já está julgado, por não crer no nome unigênito do Filho unigênito de Deus. Então o homem está debaixo da ira, está debaixo do julgamento e da condenação de Deus quando ele não crê no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo. Esse é o julgamento. A luz, que é Jesus, veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Jesus veio, ele próprio é a luz, ele é a verdade, ele é a vida, ele veio para trazer entendimento da vontade de Deus e veio para proclamar a vontade de Deus, não só com palavras, mas através da sua vida. Mas os homens o rejeitaram. O rejeitaram porque ele pregava a verdade, porque ele pregava a justiça, porque ele pregava o que é certo e o que é direito. E o texto diz: esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Quem pratica a verdade, quem está com Jesus e em Jesus, não teme nada, porque ele busca viver uma vida como aquele que é a luz ensinou, viveu e quer que nós vivamos por meio dele. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. As suas obras são realizadas por intermédio de Deus. O texto está dizendo para que ele realize boas obras, para que todos saibam que o que ele está fazendo por meio de Deus. Esse é o plano de Deus para mim e para você. Não é que eu faça, não é que você faça, é que nós deixemos que o Senhor viva a sua vida em nós. Muito bem. Então, a segunda maneira, a segunda forma, por meio... A segunda forma de Deus exercer justiça para com os homens é a justiça por meio da sua ira contra a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade. Epa, injustiça dos homens, por enquanto é por aí. Existe... Então vamos fazer uma pergunta agora. Por que a ira de Deus é justa? Primeiro, a ira de Deus é justa porque Deus se deu a conhecer aos homens. Romanos 1,19. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, pois Deus lhes manifestou. É claro que o texto tem outros desdobramentos e vamos nos ater a eles daqui a pouco. Mas o fato é que Deus se dá a conhecer, sem nenhuma palavra. O fato de você estar vivo, se você começar a olhar para você mesmo e olhar para as coisas que Deus criou, nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, Deus se revelou e Deus se revela aos homens. E não tem essa de dizer que eu não conheço Deus, eu nunca encontrei com ele ali na esquina. Essas coisas que alguns gostam de dizer ironicamente, blasfemando até contra Deus.
A Bíblia diz que somente os tolos dizem Deus não existe. Salmo 53, 1 diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. O texto está explicando por que eles dizem Deus não existe. Porque eles se corromperam e eles praticaram obras más, praticaram coisas detestáveis. Então, para eles ficarem bem, eles têm que dizer Deus não existe. Ou eles deixam o mal, ou eles abandonam as obras das trevas, ou eles têm que dizer que Deus não existe. Quem aqui já ouviu falar de Helen Keller? Alguém já ouviu? Tá. Helen Keller nasceu nos Estados Unidos em 1880. Ela nasceu bem, mas quando ela tinha 18 meses, por causa de uma enfermidade, que alguns pensam podia ser meningite ou escarlatine, naquela época com poucos recursos, ela ficou, por causa dessa enfermidade, surda, muda e cega. Mas ela superou-se, se assim podemos dizer, e ela ensinou-se a si mesma a falar. Ela se tornou famosa conferencista e testificou que mesmo ainda quando estava na mais profunda treva e silêncio, ela já possuía um conceito de Deus. Mesmo vivendo surda, muda e cega, ela tinha conhecimento de Deus e ela sabia que Ele era verdadeiro. Isso está no homem. Deus o cria com esse entendimento e com essa sabedoria, esse entendimento. Isso está dentro do homem. Até porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. É um ser espiritual. Separado de Deus, ele está morto. E essa morte não significa que ele não exista mais. O homem morto é o homem que resolve viver a sua vida independente de Deus. Mas ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, corrompeu-se ao deixar a comunhão com Deus. Ele está vivo para si, não para Deus. Ele não tem vida de Deus, porque ele cortou esse relacionamento com Deus. Mas ele vive à parte de Deus, vive separado de Deus. E se continuar nesse estado, vai viver eternamente separado de Deus. Mas por que a ira de Deus é justa? Em segundo lugar, porque Deus se deu a conhecer os homens por meio das coisas criadas. Romanos 1,20 diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. O Salmo 19, versos de 1 a 6, falam disso com uma clareza indiscutível. O Salmo diz assim, é um Salmo de Davi, e quando você começa a examinar os Salmos, e especialmente os Salmos de Davi, você compreende porque Deus disse que ele era um homem segundo o seu coração. Embora ele cometesse erros como os que ele cometeu, mas era um homem que amava a Deus, conhecia a Deus e podia e pôde, pelo Espírito de Deus, escrever o que ele escreveu. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol,
que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. Então fala das obras, da criação de Deus e como elas falam de Deus, como elas manifestam a glória de Deus. Só não vê quem não quer ver. Eu me lembro que quando o primeiro homem subiu como é que chama? Não foi na Lua, não. Foi no espaço sideral. Era assim que dizia antigamente, espaço sideral. Eu não sei se isso se aplica ainda hoje, nunca mais ouvi esse termo. Mas, então quando o homem foi para o espaço, foi Yuri Gagarin. E ele fez uma declaração lá em cima. Alguém sabe qual foi? Que ele foi lá e ele não viu Deus lá. Mas Neil Armstrong, quando desceu na Lua, ele fez uma declaração exatamente inversa à que Yuri Gagarin fez. Ambos eram homens, ambos tinham as mesmas capacitações, e o que pisou na Lua teve a capacidade de confessar ali a presença de Deus e pôde ver a sua glória, a sua majestade ali. E o outro foi, não fez muita diferença para ele não. O Salmo 8 diz assim, verso 1: ó Senhor, na edição revista e atualizada, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Os irmãos conhecem a palavra, sabem que em Listra um coxo foi curado. O povo quis oferecer sacrifícios a Paulo e Barnabé, que foram instrumentos de Deus para a cura daquele coxo. Paulo então falou do testemunho que Deus sempre deu de si mesmo. E ele fala que Deus sempre testemunhou a seu respeito por meio da sua criação. Os homens queriam então sacrificar a Paulo e a Barnabé, isso é, como se eles fossem deuses. Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Paulo está tentando mostrar àqueles homens incrédulos que Deus nunca deixou de dar testemunho de si mesmo através das várias estações do ano, onde ele manifesta o seu poder, e dizer que isso é obra do acaso, que houve uma explosão e as coisas. Olha, eu acho tão tolo. Eu fico imaginando como é que homens. Dá certo. Tem gente que acha que, eu não sei, Deus pode ter feito até de alguma forma assim. Agora, pensar que isso foi obra do acaso é muita tolice. Eu acho que é preciso ser muito. Eu fico imaginando, parece que a mente das pessoas encolheu, ou então, como diz a palavra de Deus, o Deus deste mundo cegou os olhos e o entendimento dessas pessoas para poder pensar e ver isso. Não sei, não tem como. Em pesquisas realizadas, descobriu-se que o tamanho da Terra está perfeitamente certo.
Se houvesse mesmo uma pequena variação em seu tamanho, para mais ou para menos, não seria possível a vida na face da Terra como nós a conhecemos. Se a média da temperatura da Terra subisse, ainda que fosse 2 graus, os polos glaciais se derreteriam, inundando muitas cidades importantes e centenas de quilômetros de terras férteis. Nós vivemos miraculosamente neste planeta, protegidos de 8 mortíferos raios solares por uma fina camada de ozônio existente na alta atmosfera. Se esta fina camada vier um dia desaparecer, toda a vida na Terra desaparecerá. Outro milagre é a luz. Outro milagre, a luz do que o resto do universo apresenta, é que há água em nosso planeta. E em todo o universo, a água de qualquer espécie, doce ou salgada, e o estado líquido em geral é uma raridade extraordinária. A extraordinária exatidão e suavidade com que o universo se revolve como uma máquina extremamente precisa pode ser verificada na perfeição que caracteriza a viagem da Terra à volta do céu, ou em volta do Sol. Do Sol. As 4 estações do ano são consequência desse perfeito giro da Terra, possibilitando a existência de uma maior extensão de áreas que podem ser cultivadas e habitadas. Então nós temos que admitir que ninguém, a não ser Deus, o Deus infinito, poderia realizar um trabalho tão extraordinário e contínuo. A Bíblia diz que Deus criou e diz que todas as coisas são sustentadas pela palavra do poder do seu Filho. Jesus está lá em Hebreus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Diz Hebreus capítulo 1, capítulo 1, dos primeiros versos. Porque a ira de Deus é justa. Em terceiro lugar, porque a ignorância acerca de Deus não será por ele, Deus, aceita como desculpa para a prática da injustiça. O texto diz de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Porque as pessoas não reconhecem Deus? Porque não querem submeter-se a Ele, querem continuar na prática do erro, e porque, para poderem continuar bem com a sua consciência, nós já vimos isso aqui várias vezes, estamos vendo isso novamente através do curso Conflitos da Vida. Sempre que alguém disse ateu, houve um momento na vida em que ele se tornou ateu. E esse momento aconteceu quando ele cometeu uma falta grave, um pecado grave, quase sempre é de ordem moral, praticado contra uma outra pessoa, e para ele ficar em paz, ele diz: Deus não existe. Então eu posso continuar a fazer isso, ou eu posso viver bem com a minha consciência, porque Deus não existe. Porque a ira de Deus é justa. Em quarto lugar, porque ao ignorar Deus, o homem desce a escada da impiedade e da injustiça, que o levará à morte eterna. Eu digo que o levará, para não dizer que ele já está. Ele está na morte eterna, mas ainda tem jeito antes de chegar no final, se ele se arrepender. Mas, por rejeitar a Deus na sua mente, no seu coração, ele começa a descer uma escada que vai levá-lo ao inferno. E o primeiro degrau, seus pensamentos tornam-se fúteis quando ele rejeita Deus, quando ele ignora Deus.
mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis. As pessoas começam a valorizar coisas que não têm nenhum valor. É claro que para ele vai ter algum valor. É o que nós podemos imaginar. São pessoas que gostam de conversar coisas fúteis, que não levam a nada, não edificam, não abençoam ninguém, não acrescentam nada, é só para encher o tempo. E elas se preocupam com essas coisas, buscam essas coisas, trabalham para essas coisas, envolvem-se com essas coisas, coisas que não vão ajudar em nada ela mesma, a sua família e todas as pessoas que estão ao seu redor. São pessoas vazias, destituídas de... Sua vida não tem qualquer significado, nem para eles e nem para as outras pessoas, porque não acrescenta, não tira um pedaço em ninguém. Segundo degrau, seu coração torna-se insensato e mergulhado na escuridão. É uma coisa, é um degrau após o outro, e quanto mais desce, mais obscuro e obscura é a vida da pessoa. Efésios 4,17 descreve isso de uma maneira bem significativa. Diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade de seus pensamentos. Eles estão obscurecidos de entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Essa expressão, endurecimento do coração, na realidade é cabeça dura. São pessoas que endurecem a sua mente, fecham-na para Deus e para os ensinos de Deus. Então, elas se tornam como que cegas, elas não veem, elas não entendem, e é exatamente porque elas escolheram viver uma vida separada de Deus. E o entendimento verdadeiro, quem dá é Deus. O outro é o entendimento humano, podemos chamar de o entendimento da árvore da vida. Se o homem não tivesse comido do fruto da árvore da vida, ele teria o entendimento que Deus dá e continua oferecendo a nós hoje. Mas o homem comeu daquele fruto proibido e ele tem entendimento, mas é o seu entendimento, e é um entendimento à parte de Deus. Porque ao comer o fruto ele desobedeceu, e desobedecer significava separar-se de Deus. É como se você estivesse conectado à internet e você vai lá e corta o fio, ou corta a conexão, você fica ilhado, você fica separado, sua conexão com Deus já era. Então você tem que viver com as suas próprias capacitações. E o homem separado de Deus só Deus sabe, e você também sabe, porque você um dia já foi assim, eu também já. Terceiro degrau, ele torna-se louco e troca a glória do Deus imortal por imagens do homem mortal. Nós estamos falando de uma degradação, olha. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. A idolatria é uma coisa louca. É algo também que a Bíblia descreve. Como é que pode? Eu não vou ler os textos, são inúmeros os textos que falam sobre isso na Bíblia, mas você para e imagina. O cara pega algo que ele faz com as mãos dele. Pega uma matéria bruta, pode ser uma pedra, pode ser um pau, como diz a Bíblia, o cara vai lá, corta uma árvore, dá parte daquela madeira, ele usa para fazer a sua comida e coloca no fogo, e parte ele faz uma estátua, faz uma imagem,
e depois se prostra diante dessa estátua que ele fez. É muita, olha meu Pai, é preciso ser muito reduzido. Eu fico imaginando como é que o inimigo consegue, como ele consegue, é isso mesmo, ele consegue cegar os homens, mas os homens é que se deixam cegar. Eles vão descendo, eles vão se tornando cada vez mais incapazes de ver o que Deus mostra para todos que querem ver. Então ele começa a adorar o homem mortal. Ele diz: Deus não existe, mas ele então faz do homem o seu ídolo. E são pessoas que cultuam pessoas, personalidades, são pessoas que idolatram pessoas nos mais variados aspectos da vida. Eu fico impressionado, eu vou citar uma coisa aqui que é um caso bem bobinho, mas eu fico imaginando como é que um monte de pessoas se agrupam para ouvir um conjunto musical e as mulheres arrebentam os cabelos e ficam naquela histeria, naquela coisa, e são capazes de se darem para a pessoa e deixarem se possuir por ela, sexualmente falando, e com essa pessoa são capazes de fazer o que eles quiserem. É uma coisa de doido esse negócio. E como é que a pessoa chega a um ponto desse? É porque não conhece a Deus. Eu não posso imaginar um crente viver uma situação de histerismo dessa. Não dá, não dá. Isso é idolatria. Tem pessoas que têm pessoas aí como gurus e buscam essas pessoas para orientação, para a vida e tudo. Pessoas. Bom, a gente sempre busca conselho com outras pessoas, mas a Bíblia diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, o seu conselho está no Senhor. Se você vai se aconselhar, aconselhe-se com homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que temem a Deus e conhecem a Deus. Essas pessoas são pessoas com as quais você pode compartilhar suas necessidades e elas podem ajudar você. Agora, fora isso, então, os homens então começaram a adorar outros homens, a cultuar outros homens, e nós temos relatos na Bíblia, e também hoje nós temos a Índia como exemplo, que cultua suas vacas, seus elefantes e inúmeros animais. O Egito também fazia isso quando veio o anjo destruidor veio sobre o Egito e os israelitas escaparam por causa do sangue do cordeiro nas vergas e nas ombreiras das portas. Mas o homem então vai descendo. O homem desce mais um degrau, é o quarto degrau. E aqui fala que Deus entrega esse homem a si mesmo. Deus o deixa entregar-se em impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração. Por isso Deus os entregou em pureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. A palavra impureza, ela caracteriza todo tipo de relação sexual perversa. O que é uma relação sexual perversa? É quando aquilo que é normal é torcido, é mudado, é invertido, é alterado. Então os homens hoje buscam, hoje não, isso não é coisa nova, não, isso é coisa mais antiga do que, bom, desde o início sempre existiu,
Então o homem vai descer esse degrau, e aí ele começa a entrar num processo em que ele busca prazeres cada vez maiores e diferentes, e aquilo que é do dia a dia já não satisfaz mais, ele inventa, ele quer coisas novas. E a gente ouve falar de pessoas que têm atos sexuais dos quais participam um monte de gente junto, e é uma orgia nefanda, e nem sei que palavra usar para um negócio desse. Tem uns nomes aí, mas nem vou usar também não. Quinto degrau: o homem troca a verdade, que é Deus, pela mentira, que é o ídolo. Já foi dito isso, mas é isso que o texto, verso 25 está dizendo. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados. É quando o homem serve a coisas. Se você adora o seu trabalho e você faz dele o seu Deus, você está adorando uma coisa, é o seu trabalho. Eu creio que você tem que ter prazer no que você faz, mas não a ponto de idolatrar isso. E aqui fala em seres criados. Você tem que adorar o Criador e não os seres que Ele criou. Aqui diz: e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então, é um desdobramento do que já foi dito. O sexto degrau: entregue a si mesmo, o homem busca prazer em paixões vergonhosas. O texto diz: por causa disso Deus os entregou. Inicialmente dá a ideia que foi Deus que os induziu a isso. É isso que o texto está dizendo? Não. Está dizendo que existem momentos em que Deus está agindo na vida das pessoas, mas chega um momento em que Deus olha. É por isso que eu creio na importância da oração. Você ora e através da oração Deus vai atuando, vai atuando. Vocês lembram daquele filme que nós passamos aqui, O Caminho para a Eternidade? Que é um filme que Jesus se apresenta como, eu diria, um garçom. Como é que é? Ele tem uma lanchonete, né? Ele serve as pessoas, e há uma pessoa que resiste até o fim, e o Senhor insiste com aquela pessoa em função das orações da sua avó, que orava por ele, e até o fim o Senhor persistiu. Mas houve um momento que Satanás veio e buscou aquele homem e o levou à morte física, porque espiritualmente ele já estava morto. Vocês lembram desse filme? Tá. Então, o texto diz: por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações naturais por outras contrárias à natureza. Aqui não há nenhuma dúvida que ele está falando do lesbianismo, a relação de uma mulher com outra mulher. As mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. A mulher foi feita para se relacionar com um homem, e a mulher foi feita para ter relações com o seu órgão feminino e o homem com o órgão feminino. Pode rir, mas ela com o seu órgão feminino e o homem com o órgão masculino. Eles se encaixam, exatamente, é para isso que eles foram feitos. Nenhum outro órgão se encaixa, a não ser eles. Cada um tem o seu próprio órgão
órgão e eles se encaixam, se ajustam um ao outro. Então, tudo que é contrário àquilo que é natural é uma deturpação daquilo que Deus planejou para um homem e uma mulher. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. E aqui se aplica o mesmo que dissemos. O homem tem um órgão masculino que só se encaixa de maneira natural no órgão feminino. E se ele tenta fazer isso de outra forma, ele está saindo fora daquilo que Deus planejou. E a Bíblia chama isso, e o texto está dizendo que são paixões vergonhosas. O texto diz: começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. As pessoas que assim procedem, elas dizem que são muito bem, que essa é a situação delas, mas eu não acredito nisso. Eu duvido que uma pessoa que se dê a prática, essas práticas, possa dizer: eu faço isso e estou bem comigo. Não está bem. Ninguém está bem vivendo dessa maneira. É uma maneira de mascarar as coisas, é uma maneira de realmente querer fazer com que pareça que está tudo bem, mas nós sabemos que não está. A Bíblia diz que não estão bem. Se você tiver liberdade de conversar com uma pessoa, ela vai dizer que não está bem. Ela não fica bem. Ela pode dizer que foi a opção dela, foi a escolha dela, mas isso não traz paz, não traz tranquilidade, não traz a liberdade verdadeira. Jesus diz: e conhecereis a verdade vos libertará. E Jesus diz que todo homem que comete pecado é escravo do pecado. Em Levítico 18, 22 a 30 diz assim: não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher, é repugnante. Não tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele, é depravação. Eu era menino, lá em Belo Horizonte, num bairro, que eu não vou nem citar o nome, porque não precisa citar, morei em vários lugares lá. Tinha uma mulher que tinha uma criação de cachorro. E quando esses cachorros chegavam a gente, eles começavam a ter umas atitudes muito estranhas. Na perna da gente. Você sabe o que eu estou dizendo, né? E a gente começava a imaginar: meu Deus, o que acontece com esse cachorro? Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele, é depravação. Minha mãe conta, eu era menino e os meus primos tinham o costume de terem relações com galinha, com novilhos, aí seria, eu nem sei, mas tudo que eles podiam apanhar, eles pegavam para poder. Isso lá era assim, corria solto. Eles usavam as galinhas, depois as galinhas acabavam até morrendo, porque o texto continua dizendo: não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que vou expulsar da presença de vocês. Isso é lá no Velho Testamento. Até a terra ficou contaminada,
e eu castiguei a sua iniquidade, e a terra vomitou os seus habitantes. O que o texto está dizendo é que aqueles que povoavam a terra de Canaã, que o Senhor deu ao povo de Israel, ele permitiu que o povo tomasse aquela terra, invadisse aquela terra, trazendo juízo sobre aquele povo que era dado a esses costumes. É isso que o texto está dizendo. Não se contaminem com nenhuma dessas coisas, verso 24, porque assim se contaminaram as nações que vou expulsar da presença de vocês. Até a terra ficou contaminada, e eu castiguei a sua iniquidade, e a terra vomitou os seus habitantes. Mas vocês obedecerão aos meus decretos e às minhas leis. Nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente entre vocês farão nenhuma dessas abominações. Pois todas essas abominações foram praticadas pelos que habitaram essa terra antes de vocês. Por isso a terra ficou contaminada. E se vocês contaminarem a terra, ela os vomitará, como vomitou os povos que ali estavam antes de vocês. Todo aquele que fizer alguma dessas abominações, aqueles que assim procederem, serão eliminados do meio do seu povo. Obedeçam os meus preceitos e não pratiquem os costumes repugnantes praticados antes de vocês, nem se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. É isso que faz a diferença. Eu sou o Senhor. E se Ele é o Senhor, nós não vamos fazer isso. Nós não vamos nos dar a esse tipo de procedimento. E se o fizermos algum dia, em algum momento, nós já nos purificamos disso e não fazemos isso mais. A sodomia provocou a destruição com fogo e enxofre de Sodoma e de Gomorra. Vamos para o 7º degrau. O homem entregue a si mesmo tem uma disposição mental reprovável para praticar todo tipo de mal. Vejam como as coisas vão descendo, vai descendo, descendo. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável. É o homem separado de Deus, é a mente totalmente alheia a Deus e aos ensinos de Deus e à palavra de Deus. Então Deus deixou que eles ficassem entregues a si mesmo. Os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros. Eu vou trocar isso em miúdos. São fofoqueiros, são maledicentes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso é característica de ímpio. Isso é característica de homem separado de Deus. A maledicência é tão grave quanto qualquer pecado que já foi citado aqui. Nós costumamos excluir pessoas que cometem pecados, que a gente fica assim de olho, mas e a fofoca? A Bíblia diz que quando você fofoca, quando você fala mal de alguém, você destrói a vida dessa pessoa. Isso é coisa de gente que não conhece a Deus. Caluniadores, é bem semelhante. É quando você fala mal de alguém que você ouviu dizer. Você está levantando uma calúnia às vezes, porque você não viu, você ouviu dizer, e você não sabe se quem disse era verdadeiro. Então, mantenha sua boca fechada para o mal.
caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, aquilo que nós falamos hoje cedo, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Vocês vejam que a coisa foi intensificando e a pessoa chega num ponto em que ela não está nem aí para nada, para mais ninguém, e ela faz o que ela quer e não está nem ligando. Não liga para a família, não liga para quem quer que seja. Ela faz e pronto. E os outros são os outros. E ele vive a vida dele do jeito que ele acha que deve. E não está nem aí para ninguém, não tem respeito por ninguém. É o homem vivendo a sua vida independente de Deus. Oitavo degrau. O homem continua na prática da injustiça e agora aprova os outros que fazem o mesmo. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Fazem, aprovam e insuflam, incentivam os que praticam mal. Acham que eles estão certos por causa disso. Eu fico imaginando a nossa nação, né, onde há tantos casos de corrupção. E eu estava comentando com a Ana Beatriz que realmente essa questão de ter acesso a... Bom, eu tinha um comércio lá em Brasília, vendia chocolate, representava chocolates Caroto no Distrito Federal e em todo o estado de Goiás. E nós recebemos uma licitação, uma proposta de, nem sei como é que chama isso mais, mas é uma proposta de licitação pública. Então eles mandam, como é que chama isso? Quem sabe? Hein? Não, é o formulário que vai dar direito a você a entregar a mercadoria e depois receber o dinheiro. É uma proposta para compra, você então tem que fazer a oferta. Eu quase que não sei o nome que dá, eu sabia o nome, mas eu tenho muitos anos. É uma coisa assim, você tem que preencher, fazer a sua proposta e você entra você vai competir com... licitação, exatamente. Pois bem, então a proposta é a seguinte, olha, Ministério da Educação para fornecer merenda escolar no Brasil inteiro. A única condição, queremos 5%. Eu falei, olha, proposta tentadora, né? Liguei para a FAP e falei assim, olha, estou fora. Se vocês quiserem concorrer diretamente, está aqui. Para não dizerem que eles foram procurados e a gente não quis atender. Eu falei, olha, a proposta é essa, e nessa a gente não entra. E a fábrica diz, nós também não entramos nessa. Então não foi feito. E eu não sei quem foi que ganhou a merenda escolar na área de fornecer chocolate em pó para o Brasil inteiro. Era uma quantia fabulosa. Agora, por que é que essas coisas estão tão impregnadas? A gente fica sabendo dessas coisas que eles descobrem aí, mas e o que não está descoberto? Só Deus sabe. E por que essas coisas continuam? Porque o homem está separado de Deus. E por que os homens conseguem conviver com essa situação? Os que se tornam cúmplices dessas práticas. Porque ele pensa, todo mundo faz, eu também vou fazer. Se eu não pegar, o outro vai pegar. Então, já que o outro vai, eu vou também. Ou eu vou, porque eu não vou perder essa boca, ou eu não vou perder essa fonte de ganho. E assim as coisas vão, todo mundo faz. Se todo mundo faz, então é normal.
Então a nação como que está acostumada com isso, tolera isso, vive isso e vive numa boa. Eu me sinto muita vontade para falar agora, porque já passaram as eleições. E ninguém que concorreu à eleição é santo, não. Vocês sabem disso. Eu estou falando, bom, não vou falar de ninguém, porque não é questão, não. Mas realmente é difícil. A gente fica pensando quem você vai eleger. Quem é o homem íntegro? Quem é a mulher íntegra? Que tem a coragem de ter uma postura coerente com Deus e com a sua palavra. Eu ainda não vi uma pessoa que assuma isso assim de forma integral. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas fazem concessões e para ajeitarem as coisas se fazem concessões em torno do que é corrupto, do que é mau, do que é perverso. Então, é difícil. Esse é o mundo que nós vivemos. E como dissemos hoje, a única maneira de mudar isso é mudando o indivíduo, se ele encontrar Jesus. Concluindo, Deus exerce a sua justiça para com os homens de duas formas. Primeiro, a justiça por meio da fé em Jesus Cristo. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E em segundo lugar, ou a segunda forma, é a justiça por meio da ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. E cabe a mim e a você, eu já fiz, eu acho que a maior parte aqui já deve ter feito essa escolha, escolher o que você quer. Ou você escolhe a justiça de Deus através de Jesus, e você se abriga na obra redentora dele, no sangue que ele derramou por você, no perdão que ele oferece gratuitamente a você, na graça que vem dele para você viver uma vida como ele planejou para mim e para você. Ou então você tem que cair na outra e não tem alternativa, ou é uma coisa ou é outra. Ou você está na justiça por meio da fé em Jesus, ou você vai para a justiça por meio da ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. E não vem com essa de dizer que você não é tão terrível assim não, porque a Bíblia diz que todo mundo é. E quando nós escolhemos a justiça de Deus pela fé em Jesus, nós não estamos dizendo que somos melhores do que ninguém. Eu já disse aqui mais de uma vez, uma coisa que eu ouvi e nunca mais me esqueci: nós não somos melhores do que ninguém neste mundo, nós somos apenas perdoados. Nós somos tão indignos quanto qualquer pessoa que vive nesse mundo, todos, sem distinção. O que acontece é que nós encontramos Jesus, e Ele perdoou os nossos pecados, Ele derramou o seu sangue por nós, Ele nos purificou, Ele nos limpou, Ele nos lavou e nos fez nova criação. Isso é que faz a diferença. E a partir daí, também não é o que eu faço, é o que eu deixo Ele fazer através de mim, porque Ele não planejou que eu fizesse nada. Ele sempre quis que eu deixasse Ele viver a vida dele em mim. Então, a escolha é sua.